Olá! Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu recebo no programa o urologista Dr. Marcelo Cruz. Nós vamos conversar sobre infecção urinária. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Marcelo sobre infecção urinária. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. É um prazer estar novamente aqui para discutir sobre temas relevantes para a saúde das pessoas. É isso aí. Doutor Marcelo, fala para a gente primeiro, conceitua infecção urinária. Infecção urinária é todo tipo de inflamação ocasionada por um micro-organismo, seja ele bacteriano, fungo, vírus ou protozoários, e que pode ou não ocasionar sintomas clínicos. Agora, tem mais de um tipo, doutor Marcelo? Existem as infecções urinárias, a gente pode classificar em diversos tópicos, mas uma mais aceita é a classificada como infecção urinária alta e infecção urinária baixa. A infecção urinária baixa são aquelas que acometem o trato urinário baixo, ou, a mais saber, a uretra, a bexiga. E a infecção urinária alta, que é aquela dotada de maior gravidade, ela pode acometer os rins e, através daí, ganhar acesso à corrente sanguínea, se tornando quadros de gravidade muito maior. Agora, doutor Marcelo, por que isso acontece? Quais as causas da infecção urinária? Bom, existem fatores anatômicos. Então, os fatores anatômicos seriam, no caso da mulher, o fato de ter uma uretra curta favorece a ascensão dos micro-organismos até a bexiga. Nos homens, principalmente nos recém-nascidos, o índice de infecção urinária é maior do que nas mulheres apenas nos 3 primeiros meses de vida. E muitas vezes essa condição está associada com a existência da fimose. Então, a fimose no recém-nascido é um fator de risco de desenvolvimento de infecção urinária. Nas mulheres em vida sexual ativa existe esse risco maior, né, pela mecânica do ato sexual e também naquelas menopausadas, uma vez que existe uma modificação da flora vaginal e uma atrofia do epitélio da uretra e do trígono vesical, que são também dependentes do estrógeno. Existem as doenças orgânicas que podem favorecer o desenvolvimento das infecções como um todo. E também não poderia ser diferente da infecção urinária. O diabetes é uma situação de risco. Aqueles indivíduos que têm algum problema neurológico e que fica comprometido a sua função de esvaziamento da bexiga, então essa urina que fica retida aumenta também os fatores de risco para o desenvolvimento de infecção. Então, o fator função, né, fator fisiológico. Existem aquelas alterações congênitas, que são malformações do trato urinário. Os cálculos também são fatores de risco, sobretudo os cálculos de grande volume, né, de grande tamanho, e qualquer tipo de obstrução ao livre descenso da urina através do trato urinário. Agora, doutor Marcelo, com criança as causas podem ser diferentes ou não? Sim, nas crianças em idade mais precoce, né, igual nós comentamos, tem relação nos homens com a questão da fimose, né? Mas nas crianças maiores, nas meninas que têm infecção urinária de repetição, né, ou seja, aqueles ciclos de infecção que se repetem mesmo tendo sido tratados adequadamente, existe a necessidade de se procurar alterações anatômicas. Dentre as mais comuns nós temos o refluxo vésico-ureteral, em que a válvula ureteral na junção da ureter com a bexiga ela é incompetente, então existe um refluxo urinário da bexiga para o ureter em direção ao rim, e esse refluxo é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções do trato urinário. A alimentação tem alguma influência, doutor Marcelo? Tem, na medida em que afeta a questão da flora intestinal.
E isso é muito importante porque somente modernamente, né, a medicina tem dado a devida atenção, né, a medicina nossa, a medicina ocidental, tem dado a devida atenção à questão alimentar. Por que é importante? Porque a grande maioria das bactérias que causam infecção no trato urinário, elas provêm da flora intestinal. São bactérias dotadas de movimento e que ocupam então um território que não é usual e ali elas ocasionam agressão e sintomas. Então a questão alimentar, ela pode diminuir em vários aspectos o risco, né, de proliferação excessiva dessas bactérias ruins na flora intestinal. Então o consumo de fibras, a hidratação adequada, em que favoreça o funcionamento regular do intestino, funciona assim como um agente adjuvante, né, no tratamento e na prevenção de novos quadros de infecção. Agora, doutor Marcelo, o que pode ser um fator de risco para a infecção urinária? Vamos lá, os fatores de risco. O sexo, né, o sexo feminino tem maior chance de desenvolver infecção urinária pela questão anatômica que nós mencionamos. Estima-se que pelo menos 50% das mulheres vão ter, no mínimo, uma infecção urinária ao longo da vida. Então é um número assim, bastante considerável, né? A questão de doenças associadas, né, sejam elas do trato urinário, sejam elas neurológicas, sejam elas metabólicas, no caso diabetes mencionados, a questão de distúrbios, né, urinários no sentido de formação progressiva e constante de cálculos urinários e obstrução. No caso dos homens já em idade mais avançada, a hipertrofia da próstata também pode gerar uma retenção urinária e com consequente aumento de risco de infecção. Então a infecção, no caso do homem, do prostático, ela é mais frequente devido à estase urinária. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Marcelo sobre infecção urinária. Dr. Marcelo, quais os principais sintomas? Quando é que uma pessoa tem que se preocupar com infecção urinária? Bom, as infecções urinárias baixas, elas se manifestam através de sintomas urinários que podem ser classificados como o aumento da frequência urinária, a dor, a micção, uma modificação no aspecto físico e inclusive no odor da urina. Então são sintomas relacionados ao trato urinário baixo. Já a infecção urinária alta, aquela que chega a cometer os rins e mesmo ganhar a corrente sanguínea, ela se manifesta também como dor nos flancos ou na região lombar, na altura dos rins, febre e calafrios, né? Queda do estado geral e algumas vezes até acompanhados também de sintomas digestivos, como náusea, vômito, perda do apetite. Tá, agora, doutor Marcelo, na criança, ela se manifesta diferente? Muitas vezes a criança, dependendo da faixa etária, ela pode se manifestar somente através da presença de febre. Então, uma febre de origem a esclarecer. E às vezes alteração no apetite, né? Às vezes uma dificuldade em ganho de peso. Então são todos sintomas que levam o especialista, no caso o pediatra, a investigar inicialmente a possibilidade de existência de uma infecção urinária. E no idoso? O idoso, ele já é oligossintomático, ou seja, por ter um sistema imune já diferente, menos responsivo, então eles tendem a fazer infecções, às vezes até com certo grau de gravidade, sem ter febre e sem referenciar muita dor. Muitas vezes esses sintomas no idoso podem ser manifestados como desânimo, prostração, confusão mental, perda do apetite, alguns calafrios e que você investigando encontra a causa como
um foco urinário de infecção. Tá. Agora, Dr. Marcelo, e o diagnóstico? Quais os exames necessários? Bom, o exame base para o diagnóstico de uma infecção urinária é o exame de urina, em que nós vamos detectar o aparecimento de leucócitos, né, aumentados. Nós vamos, às vezes, quando existem bactérias desdobradoras de nitrito, vamos ver o nitrito positivo e algumas vezes até as hemácias. Esse diagnóstico de certeza, inclusive, de classificação do tipo de infecção e do tipo de micro-organismo causador, ele é mais detalhado através do exame de gram-cultura e, em feita a cultura, já se faz o quê? Uma avaliação, um teste de antibiograma, ou seja, para ver a quais antibióticos aquele micro-organismo apresenta sensibilidade. Tá. Agora, doutor Marcelo, voltando um pouquinho nos sintomas, tem mulheres que não têm sintomas, a doença, a infecção urinária, ela é assintomática. Que dica que você daria, né? O que a mulher tem que prestar atenção? Sobretudo na modificação do aspecto e do odor, né, da urina. Uma vez que se tratam, na maioria das vezes, de infecções por bactérias que vivem no intestino, então existe uma transformação muito grande no odor característico da urina. Então a urina muitas vezes fica com um odor forte e fétido. Uhum. Tá certo. Agora, doutor Marcelo, quais as consequências da infecção urinária? Elas podem ter consequências das mais diversas, entre as principais, né, desenvolvimento de cicatrizes nos rins, sobretudo infecções urinárias febris em crianças, né? Podem ter consequências devastadoras, as grandes infecções urinárias com acesso à corrente circulatória, a pessoa pode desenvolver uma infecção generalizada e, em alguns casos extremos, até evoluir para o óbito, né, para a morte. E podem também deixar cicatrizes no trato urinário, dependendo do foco onde existe a agressão. Tá certo. E o tratamento, doutor Marcelo? O tratamento, uma vez determinada a causa, a etiologia causal, ele é feito à base de antimicrobianos. No caso das bactérias, né, os antibióticos, os antibióticos mais frequentemente usados são as quinolonas e as cefalosporinas modernamente, mas temos toda uma gama de antibióticos cuja a aceitação é grande. Então existem guias específicos para se tratar de acordo com o tipo de infecção, o sexo, a idade. Então o tratamento ele é individualizado. Os fungos também são tratados por agentes antifúngicos. Agora, doutor Marcelo, é possível prevenir? Sim, você tem que trabalhar as questões que você pode mudar. Então, como é que você pode ocasionar ou trabalhar em cima de uma prevenção? Primeiro, regularizando o funcionamento do seu intestino. Segundo, se hidratando adequadamente e promovendo um esvaziamento adequado da bexiga, ou seja, nunca deixar a bexiga repleta por longos períodos. E isso às vezes é muito frequente em mulheres que, por diversas circunstâncias, não encontram um banheiro adequado, né? Procurar repor hormônios nos casos de mulheres em período de climatério que já estejam desenvolvendo essas infecções repetidas. Então, esse é outro dado que diminui, já foi comprovado cientificamente a incidência, porque você melhora o trofismo da região e com isso as nossas defesas. No caso dos homens, aquilo que for alteração anatômica, corrigir, né? No caso da fimose, realizar a postectomia. No caso dos refluxos que forem muito intensos, refluxos vésico-ureterais, podem ser corrigidos também cirurgicamente. E nos casos dos homens de mais idade que têm a próstata crescida e que pelo resíduo estão desenvolvendo infecções, tratar a hipertrofia prostática. Ok,
Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, então, Marcelo, no nosso programa. É um prazer. No futuro, o que se visualiza em relação às infecções? A questão de tentar tratar as bactérias resistentes com vírus bacteriófagos. São vírus que são preparados geneticamente para destruir aquelas bactérias. E o que nós temos hoje de novidade para agregar a esse arsenal de tratamento seria uma vacina que é tomada através de a ingestão oral, né, para a Escherichia coli, que é causadora de 85% das infecções urinárias, e com isso diminuir a recorrência das infecções quando é necessário. Ok. Então até o próximo programa. Saúde para você!